Boa tarde, gente. Acho que já estamos todos por aqui. Podemos já ir começando. Queria começar agradecendo muito a presença aqui do Henry e do Raoni, que vão contribuir hoje com a gente aqui no debate. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Só aquele lembrete chato de professor, que a atividade da semana passada muita gente não entregou ainda, tá, gente? Então até hoje, final do dia, por favor, encaminhe. Muito importante. Então, assim, só para acho que situar um pouco vocês, né? Aqui tá a turma de primeiro período de Engenharia Química da UFAM. Nós estamos na disciplina de Ciência da Informação e estamos aí nessa jornada falando sobre a construção do saber científico e aí vendo de diferentes perspectivas. Acho que sem muitas mais delongas, queria convidar aqui o Henry para começar a se apresentar, e fazer sua fala. Aí 25, 30 minutos, pode ficar à vontade. Aí depois a gente conversa com o Raoni. Vamos lá? Beleza. Antes de tudo, Diego, muito obrigado pelo convite. Eu confesso que foi uma grande surpresa, porque nós estamos acostumados a falar com o pessoal das ciências humanas, né? Eu nunca, jamais imaginaria falar com a turma de engenharia química sobre decolonialidade. Eu espero que ao final da minha fala, essa questão de epistemologia decolonial fique um pouquinho mais, digamos, palatável, porque eu imagino que para quem é das ciências exatas, biológicas, a não ser que a pessoa tenha já algum tipo de vínculo com essas, digamos, outras perspectivas, seja mais, digamos, difícil. E aí, no final, vocês vão entender um pouquinho por quê. Vocês vão reparar que eu sempre olho para o lado aqui, mas é porque eu tenho uma cola, tá, gente? Então, não estranhe quando eu estiver olhando para o lado. Bom, meu nome é Henry, eu faço doutorado em História na PUC de São Paulo, apesar de atualmente eu estar morando na Alemanha, e eu estudo, sob uma perspectiva decolonial, a relação da FUNAI com os Waimiri-Atuari, aí do Amazonas, durante o período da ditadura militar. E essa questão de decolonialidade, eu acho que não tem como a gente falar sobre epistemologia decolonial sem antes falar o que é, para que se criou ou surgiu essa epistemologia decolonial. E aqui eu já faço o primeiro parêntese, porque apesar de nós utilizarmos epistemologia decolonial, eu diria que ela não existe no singular, não é? Mas vamos voltar um pouco para o passado, e aí a minha área de atuação, que é a história, né? Para vocês começarem a entender por que isso surge. Bom, vamos chamar de movimento. Como movimento, isso começou a surgir em meados do século XX, e aí eu posso citar aqui para vocês 3 livros que eu diria que são os precursores desse movimento, e eu dou destaque para o Pele Negra, Máscaras Brancas, do psicanalista Frantz Fanon. Ele publicou o livro em 1952, e aí tem o outro do poeta Aimé Césaire, que chama Discurso sobre Colonialismo, de 1955. E aí, mais para frente, em 73, o Albert Memmi, ele é um escritor, ele escreveu um Retrato do Colonizado precedido pelo Retrato do Colonizador. E aí, um pouco mais para frente, esse eu sempre faço questão de trazer, porque é de uma indiana, é uma crítica literária chamada Gayatri Spivak. E ela escreveu em 85, Pode o Subalterno Falar? Mas nesse mesmo contexto ali de meados do século XX, o que estava acontecendo no mundo? Em 55, aconteceu em Bandung, se eu não me engano, na Indonésia, uma conferência cujos participantes eram basicamente de países da Ásia e de África. E aí, alguns anos depois, em 61, teve uma outra conferência, mas dessa vez na Europa, chamada Conferência dos Países Não Alinhados, que aí começou a ter participação dos países da América Latina. Mas por que essas duas conferências surgiram? O que estava acontecendo ali naquele contexto para que esses países começassem a se reunir para discutir outras perspectivas? Vamos lembrar que ali nesse período estava acontecendo a tal da Guerra Fria, não é? E a gente estava testemunhando o quê?
o combate entre o capitalismo e o socialismo. Só que alguns desses países começaram a se questionar sobre até onde essa perspectiva econômica capitalista ou socialista fazia sentido para eles, não é? Então, a partir desse movimento todo, dos movimentos dos países e desses movimentos dos intelectuais, começou-se a questionar o quê? A produção de conhecimento, como se estabelece, como se cria, como que tudo isso que nós conhecemos, nós sabemos e aprendemos, começa a se estabelecer. Então começaram a surgir esses movimentos que a gente chama de crítica pós-colonial, movimento decolonial, epistemologias do Sul, subalternidade, etc. Enfim, nós temos uma série de terminologias para nos referirmos a basicamente o quê? A esse descontentamento, a esse início de questionamento sobre como tudo isso está estabelecido. E aí eu vou pedir licença para vocês, porque nós precisamos voltar mais ainda no passado, porque para entender esses movimentos, nós temos que entender como se construiu aquilo que eles estão contestando. E aí nós temos que voltar para 1492, quando os europeus começaram a sair da Europa, e aí chegaram até a América, que os europeus costumam chamar de descoberta, só que a gente usa o termo invasão, não é? E ali também, historicamente falando, começou o quê? O que eles chamam de Era Moderna. Não é? Só que isso que eles chamam de Era Moderna era o quê? Era um tal do colonialismo surgindo. Então, o que veio junto na esteira dessa modernidade, desse colonialismo? Veio a construção da ideia de raça. Por quê? Vamos lembrar que quando os italianos, ingleses, espanhóis, portugueses, holandeses começaram a sair da Europa, eles já tinham tido contato com outros povos de África e da Ásia. Vamos lembrar que a Rota da Seda ali, Marco Polo, o pai do Marco Polo já conhecia a Rota da Seda de 300 anos antes, se minha memória não estiver falhando. Então, já existia, eles já tinham conhecimento de outras culturas, outros povos, não é? Mas então, por que se constrói a ideia de raça? Vamos pensar que quando esses europeus chegaram a esse continente que eles deram o nome de América, este continente já tinha populações. Só que, claramente, quando eles se depararam com essas pessoas, eles perceberam que elas eram muito diferentes. Quando eles começaram a estabelecer as suas colônias, eles precisaram de mão de obra. E aí, além da mão de obra escravizada desses indígenas, eles também começaram a utilizar mão de obra escravizada de África. E aí começa a surgir essa questão. Por quê? Você começa a desumanizar toda uma série de etnias para que elas possam trabalhar para você. Então, quando você escraviza, esse processo de escravizar o outro é um processo muito cruel e perverso de desumanização. E quando você desumaniza, em muitos aspectos, você também tem que classificá-los, porque eles estão ali, eles estão postos, eles existem. Só que está muito claro, especialmente porque há uma relação de dominação, de poder, que eles não são iguais a esses que estão dominando, aos brancos. Então começou-se a ver essa classificação para justamente começar a distinguir o branco desses outros. E aí começou-se a se estabelecer de forma mais efetiva a ideia de raça, né? Especialmente a superioridade desses brancos europeus a todos esses outros povos. E aí o que acontece alguns anos depois, dando um pequeno salto aí? Em 1637, um tal de René Descartes, que provavelmente vocês já estudaram ou ouviram falar, ele publicou um livrinho chamado Discurso do Método. E o que aconteceu com esse livro, a partir do momento que esse livro foi lançado? Bom, o Aníbal Quijano, que é um autor peruano desse movimento decolonial, ele diz que a partir desse momento, a partir do discurso do método, o que se estabelece também nessa estrutura do conhecimento não é só a forma como você vai construir o conhecimento, o saber e a ciência, já que o discurso do método é a base para nosso conhecimento científico. Ele diz o seguinte, que quando se estabelece tudo isso, você também está estabelecendo a separação do corpo da razão. E o que significa isso? Vamos pensar que esses filósofos todos da Europa, eles estão ali mergulhados nessa ideia racionalista da construção do conhecimento. Então, quando você utiliza a razão, você está em outro nível de
de produção de conhecimento. Quando você utiliza o corpo, a partir dessa separação do corpo da razão, o corpo passa a ser inferiorizado. E o que significa isso? O homem está separado também da natureza. Então, a razão está na parte da cabeça, na parte superior, e aí a questão do corpo não é apenas uma analogia, começa também a representar a superioridade do que está na mente, na cabeça, na razão, sobre todo o resto do corpo. Mas o que está incluído nessa ideia de corpo e de natureza? Todos aqueles outros povos que eles já foram racializados anteriormente. Vamos pensar que esses povos que vieram de África, os povos indígenas da América, eles fundamentalmente utilizam uma comunicação, ou comunicações no plural, que são corpóreas, que são sensoriais, que são sinestésicas. A comunicação desses povos é muita dança, é muito som, é muito ritmo, tudo aquilo que esses brancos europeus racionais consideram inferior. Então vocês começam a perceber aí o que? O início de como você estabelece não só a diferença racial, mas a inferioridade racial. Você começa a utilizar a racionalidade, a ideia que constrói o conhecimento, a ciência, para justificar e explicar como se dá essa diferença cultural. Então você começa a criar uma dualidade na interpretação do mundo. A partir disso, então, nós temos aí a razão contra a natureza, a racionalidade contra a corporeidade, o letrado contra a oralidade. E aqui um parêntese rápido, o letrado quem é? São esses brancos europeus contra todas essas outras populações que se utilizam dessa memória, dessa tradição oral, para transmitir e compartilhar conhecimento. Se você não escreve, se você não lê, dentro dessa perspectiva racionalista, que tem a razão como o ápice de tudo, você é considerado inferior. Então, dentro dessa estrutura também, nós temos o quê? A religião contra tudo aquilo que eles consideraram animista, fetichista e mitologia. Não é à toa que hoje, quando você pensa nas grandes religiões do mundo, especialmente o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, você nunca questiona o fato delas serem religiões. Agora, quando nós pensamos em outras culturas, a gente nem se questiona sobre o fato de nós chamarmos de mitologia. Mas se nós pensarmos em estrutura mítica, em fé e tudo, como se dá essa relação, é tudo religião da mesma forma. Só que como essas outras culturas, essas outras religiões fazem parte de tradições que são consideradas inferiores, elas ganharam essa alcunha de serem animistas, fetichistas e mitologias. Não é? E aí está estabelecido o quê? O saber, o conhecimento, a perspectiva e a epistemologia ocidentais como parâmetro do que é verdadeiro. Se você não produz conhecimento sob esses parâmetros, o que você está fazendo não é verdade, não é ciência, é inferior. E aí começam as perversidades que estão aí na nossa estrutura social até hoje, que é o estabelecimento das tais colonialidades. A princípio, essas colonialidades são 3, que é a do poder, a do saber e a do ser. A colonialidade do poder é aquela que se dá pela imposição da força, né? Nessa diferença cultural. Quando os brancos têm mais poderio, têm exército, eles têm toda essa questão militar mais estruturada, eles começam a controlar e dominar pelo poder. Mas conforme o tempo vai passando e a filosofia vai se estabelecendo como parâmetro, eles começaram a desenvolver outras, digamos, táticas e técnicas de poder que são mas tão cruéis quanto você impor pelo poder uma ideia. Por quê? A colonialidade do saber, ela se estabelece de que maneira? Ela diz que o conhecimento do branco ela é superior ao conhecimento, os outros conhecimentos. E a partir que isso fica estabelecido, associado com a colonialidade do poder, esses outros povos começam a aceitar que eles são inferiores, inclusive no nível do saber. E aí, quando você começa a estabelecer tudo isso, começa a se estabelecer uma outra questão que a gente vivencia e não percebe, que é a questão da língua. Nós todos aqui estamos falando em português. Só que português também é uma língua de colonizador, é uma língua europeia. A gente pensa em português. Então, por mais que nós não queiramos, nós estamos presos nessa estrutura mental
de ser colonizados. Então, em muitos aspectos, a gente também pensa como colonizador. Por quê? Porque a forma como que o pensamento se estrutura está muito similar à forma como que o europeu pensa. Não é? Então, a colonialidade do ser é isso, você controla pela linguagem. Então, você começa a utilizar conceitos, palavras, frases, ideias, toda essa estrutura que compõe a língua para dominar. Então, essa modernidade, ela, carregando tudo isso que eu falei agora rapidamente, ela ela se associa com a ideia de progresso, com a ideia de racionalidade, com a ideia de tecnologia, com a ideia de avanço. Só que tem um outro lado da tal da modernidade, que é o quê? O cristianismo, o capitalismo, o racismo, o sexismo, desigualdade e tantas outras coisas. E por que para a gente é tão difícil separar uma coisa da outra, né? Então, porque quando esses três poderes estão atuando na sociedade, a gente, primeiro, não percebe como elas se diferenciam uma das outras. E, por sermos criados nessa estrutura, a gente não está enxergando como tudo isso está se dando. A gente não aprendeu a questionar a forma como que tudo isso se constrói, porque seria como questionar a nossa própria ideia de existência. Seria como questionar o que nós somos como pessoas. Porque antes de eu e vocês sermos brasileiros, antes de nós sermos parte de alguma nação, nós somos os seres humanos, certo? E como seres humanos, nós temos uma necessidade social de fazermos parte de um grupo. Nós somos seres sociais. Então, nós temos que fazer parte de alguma composição social também. E essa composição social é justamente a tal da colonialidade. Quando a gente se constrói dentro dessa colonialidade, a gente aprende que não dá para questionar isso, porque teríamos que questionar a nossa própria ideia existencial. Tá muito complicado isso? Bom, depois vocês perguntam se tiver muito complicado de entender. Então, o que implica ser decolonial diante dessa estrutura toda? Primeiro, ao contrário do que pode parecer, não é negar toda essa construção do conhecimento. Nós temos aí 500 anos de construção do conhecimento e do saber que estão postos. Não tem como você simplesmente jogar fora e começar do zero. Faz parte do que nós somos como seres humanos, como eu acabei de dizer. Não é? Mas também, como colonizados, nós fomos formados e condicionados a pensar como eles. Só que, como vocês vão ver daqui a pouquinho, isso não é uma questão obrigatória. A gente tem como sair e desviar desses caminhos. Por quê? Pelo simples fato de, apesar de falarmos português, nós não somos europeus, nós não somos portugueses. Nós fazemos parte de uma cultura, de um país, que é formado por diversos outros povos. E aqui, longe, por favor, longe de imaginarmos que nós estamos vivendo uma democracia racial. Isso não existe. Tá? Isso é um mito. Quando eu digo que nós somos formados por vários povos, é porque, invariavelmente, mesmo havendo relações de poder, de dominação e dominado, é fato que esses povos todos que foram escravizados, dominados e colonizados, eles também deixaram suas marcas culturais na nossa formação identitária. E aí que é o nosso atalho para começar a questionar e sair da formação colonizadora. Por quê? Porque em algum momento, quando você, eu não sei se vocês já tiveram, eu tenho várias desde que eu sou moleque, mas se vocês já tiveram algum pouquinho de crise existencial, isso é a abertura para começar a sair dessa estrutura. Por quê? Vamos trazer de volta rapidamente ali o começo da minha fala, quando aqueles asiáticos, africanos e os próprios alguns países europeus e da América Latina começaram a questionar seu papel nessa construção do conhecimento. O que está acontecendo? Mesmo aqueles intelectuais que eu citei no começo, veja, eles são de países da África, da Ásia, da América Central, que estão indo para a Europa para estudar. Quando essas pessoas voltam para os seus países, elas voltam formadas, porque elas vão para estudar, elas começam a o quê? Elas começam a viver na fronteira de dois mundos. E quais são esses dois mundos? O mundo do colonizador e o mundo colonizado. E aí você começa a perceber que você não é nenhum, você não é colonizador, e você também já não é mais só colonizado, porque você está vivendo nesses dois mundos. E a partir do momento que você vive nessa fronteira, você começa a viver a crise e a tensão desses dois mundos. Então você começa a se questionar, peraí, eu penso, eu aprendo, eu falo como europeu, mas eu não sou europeu.
O que eu sou, então, nesse balaio de gato aqui? Então, essas epistemologias ocidentais, a gente começa a perceber que elas não dão conta de abarcar a nossa compreensão de mundo, a compreensão total do saber e de conhecimentos humanos. A gente começa a perceber que essa forma de conhecimento, ela está excluindo, ela está ignorando deliberadamente outras formas de construção de conhecimento, não é? E aí, para transgredir essas hierarquias epistemológicas, por que são hierarquias? Porque você começa a perceber que branco, ocidental e europeu está em cima e todo o resto está para baixo. Você, para transgredir tudo isso, como você faz? Lembra que eu falei lá da colonialidade do ser, que domina pela língua? Uma forma da gente começar a quebrar essa construção é começar a mudar conceitos simples. Por exemplo, no movimento indígena, é cada vez mais frequente o uso de um termo alternativo para a ideia de América Latina, que é o termo Abya Yala. E por que tudo isso? E aí aqui eu vou pedir licença para fazer um parêntese, para contar uma historinha particular que eu vivenciei. Estávamos nós da Ucareté, é um grupo que eu faço parte, estávamos almoçando com o Ailton Krenak. Talvez você já tenha ouvido falar dele, que ele está em voga agora, ele está lançando um monte de livro, mas estávamos almoçando porque nós fomos dar para ele de presente um livro que nós organizamos, e o livro chama, a minha memória é péssima, mas se eu não me engano, o livro chama Diversidade Cultural, Diversidade e Identidade Cultural na América Latina, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente, mas com certeza tinha América Latina no título do livro. E o Ailton pegou o livro, ele ficou olhando assim, mexendo a cabeça, ele falou América Latina. E aí na capa tem justamente um desenho geográfico da América Latina, só que ao invés da divisão política dos países, a pessoa que fez a capa colocou grafismos indígenas de várias regiões. Então o Ailton começou a olhar aquilo e falou América Latina. Aí ele virou para a gente e falou assim, vocês estão vendo aqui, isso aqui, tudo que vocês chamam de América Latina? Tem mais de 500 línguas e nenhuma delas é europeia. E aí, qual que é a questão? América é um nome que foram os europeus que deram para esse continente, por causa do tal do Américo Vespúcio, e latino é uma alcunha que nos atribuíram, e agora virou até força identitária, né? A gente começa a se assumir como latino. Mas por que a gente chama de América Latina? Porque isso que é chamado de América Latina tem como colonizadores Espanha e Portugal, que falam português e espanhol, que são duas línguas latinas. Mas como o Ailton bem destacou, veja, nós temos mais de 500 línguas não latinas e 2 latinas. E por que nós chamamos de América Latina? E aí é um exemplo de como a colonialidade do saber e do ser se estabelecem sem a gente perceber. A gente nunca parou para pensar sobre nomes porque a gente aprendeu que não se questiona nomes. É o que é e pronto, está posto, não é? Então, o simples fato de você mudar a forma como você se refere às coisas já é uma mudança de estrutura de pensamento. Um outro exemplo é a palavra índio, que se utiliza muito. Não é? Por que se utiliza a palavra índio? Vamos pensar de novo ali em 1492, quando Colombo chegou a esse continente, e aí não foi um acidente, porque ele sabia, ele tinha uma ideia que era possível dar a volta ao redor do planeta, e só que quando ele chegou aqui nesse continente, ele achou que tinha chegado às Índias, então ele começou a chamar essas pessoas de índios. Não é? Então, o que começou como um equívoco geográfico, para utilizar um eufemismo, não é, se tornou um termo para se referir, só pensando em Brasil, é um termo para se referir a mais de 300 etnias. Então a gente aprende que índio é todo esse grupo que vivia aqui antes dos portugueses ou dos europeus chegarem. Mas espera lá, quando você utiliza a palavra índio, você está suprimindo uma infinidade de diversidade cultural, identitária, de compreensão de mundo e de epistemologias. E aí aqui vocês já começam a perceber porque epistemologia decolonial nós temos que começar a usar no plural. Por quê? Porque, para citar novamente a conferência de Bandung e aquela outra dos países não alinhados, vocês acham que nessas duas conferências tinha presença de indígenas? Não, não tinha.
Então a gente começa a perceber que mesmo dentro desse movimento que a gente chama de decolonial, existe uma infinidade de possibilidades e perspectivas que muitas vezes não são consideradas. E aí, para ir finalizando, porque nós temos um amigo para falar também, eu diria, aí eu cito Walter Mignolo, que é um argentino autor decolonial, ele fala, olha, não existe uma epistemologia decolonial. Até porque se nós criarmos uma epistemologia decolonial, ela passa a ser colonizadora. Por quê? Porque a gente não pode cair nessa armadilha de achar que uma forma de interpretar o mundo vai servir para todas as outras formas, não é? Então, se você tem 307 etnias indígenas no Brasil, se eu não me engano, você tem aí pelo menos 307 formas de entender o mundo, de interpretar o mundo, de se colocar no mundo, né? Você tem aí, se você trouxer ainda os outros povos que vieram de África, você tem mais pluralidade. Então percebam que, se eu pego ali uma forma de entender o mundo dos Chavante, vocês acham que a forma que os Chavante constrói conhecimento serve para os descendentes dos Nagô, por exemplo? Então percebam o quê? Que ser decolonial é transgredir, primeiro, essa ideia única de construção de história, de construção do saber, de construção do conhecimento. Então, se você parte da premissa de que conhecimento é o científico e tudo o resto não é, você é colonizado e não sabe. Se você se propõe decolonial e vai fazer uma pesquisa e diz que, ainda que se considere decolonial, utiliza aquilo para falar de forma geral, você é colonizado mesmo que se considere decolonial. Então, para finalizar, eu costumo dizer que ser decolonial, acima de tudo, é um processo psicanalítico diário. Porque antes de nós começarmos a questionar a produção de mundo, de conhecimento, de saber no mundo, nós temos que começar a questionar o que nós somos como seres individuais neste mundo. Porque o que nós somos, o que nós temos, a ideia que nós temos sobre nós mesmos, sobre nossa identidade como seres humanos, define a forma como nós estamos enxergando tudo que está ao nosso redor. Não é? Então é isso. Ser decolonial é um processo psicanalítico. Comecem a se questionar como seres humanos, para começar depois se questionar a forma como esse conhecimento é produzido. E aí, eu sei que vocês estão no começo da graduação ainda, se eu não me engano, o Diego falou que vocês estão no primeiro semestre, é isso mesmo, Diego? É isso mesmo. Então, eu vou pedir desculpa pro Diego, porque o que eu vou falar para vocês é o seguinte: não se furtem de questionar o Diego. Perguntem, coloquem na parede e não aceitem o conhecimento e as informações simplesmente porque um professor falou. É claro que não se tornem aqueles alunos chatos que vão questionar sem fim só para começar a atrapalhar a desenvoltura da aula, mas aprendam a não aceitar a forma como o conhecimento se dá. É isso. Brigadão. Obrigado, Henry. É isso aí. Esse processo de educar, né, além de ensinar, eu acho que às vezes pouca gente tem coragem de fazer, porque ele traz esse desafio de ser desafiado o tempo inteiro. Né? Ensinar os outros a pensar é um negócio difícil e de certa forma perigoso se você não está preparado para ser questionado. Uhum. Exato, porque você começa a abalar as estruturas da colonialidade. Isso aí. Raoni tá por aí? Opa, tô por aqui. Vamos lá então? Vamos. Boa tarde, pessoal. Obrigado, viu, Diego, pelo convite aí. Tô honrado de estar aqui falando para essa turma. Eu também nunca tinha falado, né, sobre esse tema para fora do campo das ciências sociais, né, da onde eu venho, da onde eu estudei, assim, minha formação principal, né. Eu sou doutor em ciências sociais pela UNB. E no doutorado eu estudei um projeto que chama Encontro de Saberes, né? Eu queria já deixar divulgado para vocês, se vocês tiverem curiosidade, tiverem oportunidade de ir atrás para conhecer, porque essa discussão toda sobre decolonialidade, né, muitas vezes pode entrar numa área assim muito teórica, que a gente tem uma certa dificuldade prática de visualizar como que isso se daria, né? Especialmente dentro da academia, né? Que é esse campo construído a partir de uma epistemologia
europeia, né, eurocêntrica. Então, concordo com o Henry, viu, Henry? Eu vou possivelmente me repetir aqui depois da sua fala, que eu acho que traz muitos elementos importantes, né? Vou tentar mastigar algumas coisas, mas como o Henry falou, né, um exercício, eu acredito também nisso, que é um exercício psicanalítico, né, da decolonialidade, da forma como eu gosto de entender ela, né, é é um exercício permanente, né? Eu, inclusive, estou atualmente, desde o meu doutorado, estudando psicanálise e tentando pensar a decolonialidade dentro da psicanálise, né? Agora, no meu pós-doutorado, é esse meu tema. Agora, uma primeira coisa assim que talvez a gente possa conversar é para tentar dar, assim, mastigar um pouco o que o Henry falou, porque realmente foi uma fala muito completa, né? Mas por que decolonial e não descolonial? Não sei se vocês já se fizeram essa pergunta. É, não sei se você já abordou isso com eles, Diego, em algum momento. Mas, enfim, é justamente a possibilidade, né, a supressão desse S acredito eu que seja algo assim muito feito, acredito eu não, assim, os próprios decoloniais, né, o grupo que forja esse termo, né, no início ali dos anos 2000, né, vai dizer que isso é para chamar a atenção de uma correspondência entre o período colonial e a atualidade, né? Então, vendo as heranças, né, das estruturas coloniais, dentro das estruturas de poder, dentro da colonialidade do ser, dentro das subjetividades, né, e também da produção de conhecimento, então da colonialidade do saber, ver essa correspondência entre o período colonial e a atualidade. O que é o significado da palavra colonialidade, né? É esse exercício de ver as estruturas durante o período de colonização e atualmente. E aí realmente vale muito a pena, né, pensar assim nessa criação do conceito de raça, né, que o Aníbal Quijano, esse peruano, né, esse filósofo peruano que o Henry citou, aborda, né, como assim um eixo cognitivo fundamental para o pensamento moderno ocidental, que corresponde ao pensamento científico, né, dito científico, né, o pensamento válido socialmente, né. E aí vou tentar mastigar um pouco essa partezinha, né. Então, se a gente retoma a criação, o momento de criação, de globalização desse termo, né, quer dizer, o termo já existia antes, como o Henry falou, né, existiam já existia uma noção de um outro e uma tentativa de racialização do outro para criar uma hierarquia social. Mas a partir da modernidade, ou seja, a partir da invasão das Américas, esse conceito, né, de raça, ele se torna algo global. Ele é quem vai estruturar, a partir desse momento, a divisão social do trabalho, ou a divisão racial do trabalho, né? E bem, esse conceito ele é muito interessante porque ele, assim, esse momento de criação, porque ele funda uma lógica de pensamento da racionalidade moderna, que é a nossa, né? Que é o trabalho com dicotomias, né? Então, sempre trabalhar com dicotomias e dicotomias que são carregadas de valor, né? Então, a partir do conceito de o outro é o negro e eu sou branco, né? Com isso, cria-se a possibilidade de gerar uma série de binômios valorativos que vão estruturar a nossa visão de mundo até hoje. Né? Então, vão começar a estruturar, por exemplo, tem uma correspondência entre, né, esse termo, entre a divisão o branco e o não branco, tem a divisão sobre o sagrado e o profano, tem a divisão entre o primitivo e o moderno, tem a divisão entre o científico e os saberes, né,
que estão colocados aí, os saberes cotidianos, né, estão colocados dentro de uma hierarquia menos aceita socialmente, e aí uma série de outras, né, que a gente poderia listar aqui. E isso vai estruturando realmente a nossa visão de mundo. Esse pensamento dicotômico, ele encontra realmente ali no Descartes, né, no René Descartes, um ícone assim, que vai estruturar, né, o pensamento científico, né, a partir desses binômios. E aí, como o Henry falou, um binômio fundamental seria a mente, né, seria o campo do saber e o corpo, e esse corpo correspondendo à natureza de uma forma geral. Agora, tem um outro binômio aí com Descartes, que é muito interessante para o pensamento científico, que é a separação entre o sujeito e o objeto da pesquisa, né? Então, essa separação, assim, eu não sei assim, se vocês sabem, mas dentro da lógica cartesiana, né, a tentativa de dividir os campos do saber, né, criar disciplinas, né, tinha como intenção dominar a natureza, né? Então era um pensamento que mais uma vez se contrapunha o homem, né, o homem dotado de intelecto, à natureza, que não era dotada de intelecto. Por isso que os não brancos, né, estavam ali alinhados à natureza, né? Eram seres da natureza, eram seres desprovidos de um intelecto, inclusive desprovidos de alma, né? Quando a gente retoma historicamente aquele momento, né, muito emblemático que foi o julgamento de Valladolid, né? Então, bem, e essa separação e essa tentativa de dominar a natureza marca algo que nos caracteriza até hoje, né? Que é esse ego conquistador. Não se trata apenas de um ego pensante, se trata de um ego que busca conquistar a natureza, né? E isso serve, obviamente, ao espírito capitalista dessa época, né? Então é muito importante, eu acho que dentro dessa disciplina, dentro desse momento aqui nosso, perceber que a forma de produção de conhecimento científico, válida até hoje, obedeceu estritamente às necessidades do capitalismo, né? Então, que é esse impulso de dominar a natureza e gerar produtos para agregar, né, mais valia, para poder gerar riqueza para uma pequena parcela da população, que é quem está dizendo qual é o conhecimento válido e não válido, né? Então, com isso, a gente vai percebendo que o método científico, entendido como tal, atualmente, ele é um método, faz parte de um pensamento, né, de uma epistemologia, de uma visão de mundo eurocêntrica, então, portanto, né, racista. Ela foi feita por homens, né? Então, aí começa também a gente perceber um caráter de patriarcado dentro desse método, né? A gente pode perceber um caráter cristão, né? Porque está muito alinhado também nesse momento, apesar de ser um momento ali da racionalidade, né? Mas nesse momento o capitalismo ainda caminha muito de mãos dadas com os interesses, né? Da igreja. Então tem uma raiz aí muito importante, né? Que na prática também serviu também para demonizar todos aqueles outros povos que não tinham, né, Cristo como o ícone, né? E isso fundamentalmente gera o quê? Essa divisão, né, valorativa entre um
uma população, né, que é dotada de cor, de gênero, de religião, são uma elite, né, são burgueses, né, que produz conhecimento a partir de um certo método, que é esse método de separação entre o sujeito e o objeto a ser estudado, né? A separação em disciplinas para melhor compreender a realidade e poder dominá-la, né? E outros povos, obviamente, né, que já estavam aqui antes, né, da invasão, assim como os povos de África, têm uma outra forma de produção de conhecimento, né, que torna a coisa muito mais complexa, né? Então, são muitas vezes conhecimentos produzidos com extremo rigor, com um acúmulo de conhecimento geracional muito forte, com aplicabilidade prática muito eficiente, né? Com a possibilidade de repetição daquela produção, do que quer que seja, né? De um medicamento ou da construção de uma casa, enfim, né? Mas que não são considerados um conhecimento válido, né? E tem muito essa questão de romper as fronteiras disciplinares, né? São conhecimentos que incluem muito o sujeito pensante, né? Que incluem muito o sujeito que está elaborando sobre aquele conhecimento, né? Então, depende muito, por exemplo, eu lembro que nesse projeto, né, no Encontro de Saberes, acabou de me ocorrer aqui, que é uma aula, um módulo que a gente teve com a Luceli Pio, que é ela fundou a Farmacopeia aqui do Cerrado, né, e ela é uma profunda conhecedora de ervas, né, medicinais, né, e ela fala, né, que existe uma certa comunicação dela com a planta, né? Ela sai para fazer a colheita no determinado horário, né? Que ela aprendeu com a avó dela, que aprendeu com a avó dela, enfim. Mas nesse momento em que ela sai para buscar um medicamento, muitas vezes ela tem que estar num estado de espírito que permita que a planta chame ela, né? Que permita que a planta sinalize para ela algo, né? Então, é uma outra forma de se produzir conhecimento, que inclui o sujeito pensante, que não tem fronteira disciplinar, né? Então, a Luceli Pio é uma intelectual orgânica, né? Para a gente citar o Gramsci aqui, que poderia ser utilizado, né, nesse sentido, que está ao mesmo tempo dentro da área da farmácia, dentro da área da medicina, que está dentro da área da engenharia florestal, porque ela também prepara o solo para aquilo, né? Então está dentro de uma área que não é disciplinar, que é essa área que eu não saberia dizer, ela precisaria falar, né? Que é essa preparação que ela faz espiritual para poder fazer a colheita, por exemplo, né? Agora, isso, né, essa estrutura toda, como o Henry falou, gerou, obviamente, né, um acúmulo de conhecimento muito útil para nós, né? O desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento civilizacional nosso está apoiado em cima desse método, né? E isso é muito valoroso. As nossas universidades, né, são fundadas, né, todas, né, aqui na América Latina, né, por herdeiros, né, desse período colonial. Então, trazem essa lógica, que é uma lógica ideológica, né, tem uma visão está carregada de uma visão de mundo, e que é, obviamente, muito válida em alguns pontos. Agora, essa cisão que foi feita, né, esse europeu, né, branco, homem, cristão, e o outro da modernidade, esse outro que é delegado toda a carga negativa, né, eu atinjo o ponto positivo, eu estou em cima do pico, né, a híbris do ponto zero, eu estou
de um lugar onde eu olho todo mundo, então eu olho as outras epistemologias e tal, mas ninguém está acima de mim para analisar a minha própria. Então, esse pensamento decolonial, acredito que, primeiramente, a gente precisa fazer esse exercício de vigilância epistemológica, né, de perceber da onde que vem o que a gente está pensando. Da onde que vem o que a gente está pensando, quais são os valores que estão impregnados naquilo que a gente está pensando, né? E aí o primeiro passo, então, seria essa descolonização, né, do que a gente conhece como campo científico acadêmico, né? E como que isso poderia ser feito, né? É eu falando aqui, é o Henry falando aí, né? O Diego levantando essa problemática. É um primeiro passo para a gente fazer esse exercício de crítica, né? de percebendo as raízes do que a gente considera como pensamento válido, né? Agora, o passo seguinte, e a gente teve alguns marcos muito interessantes, né, com relação a isso, que a gente pode falar, né, em breve, dentro da LDB, dentro da política de cotas, né, que é uma que significa uma democratização, né, desses espaços até então reservados a uma elite, né. Vocês devem ter escutado, assim, muitas vezes seus pais falando, né, que a universidade é tido, né, como um sinônimo, assim, de status social enorme, né, e quem não está dentro dessa universidade, quem não passa por ali, tem, assim, uma dificuldade grande em se inserir no mercado de trabalho, em produzir um conhecimento válido, né? Então, bem, qual que seria o próximo passo? É não só abrir para políticas, né, raciais, por exemplo, uma política de cotas, que é importante, precisa ser ampliada cada vez mais, né? Mas existe uma questão que é um giro, né, epistemológico que deve passar pelos currículos dos cursos, né? Não basta apenas a gente ter, por exemplo, uma sala mais diversa racialmente e estar estudando os mesmos autores de sempre, né? Então, os mesmos autores europeus ou norte-americanos, enfim, né? Então, esse giro eu tenho percebido assim que é algo muito necessário de ser feito, e já tem uma demanda para isso, que é iniciada com a política de cotas, né? Que é iniciada com a ampliação do ensino superior, né? Das universidades, das federais, né? Então, o Encontro de Saberes, que é esse projeto, né, ele busca fazer esse giro, né, ele busca trazer mestres e mestras dos saberes tradicionais para dentro da sala de aula, ministrando cursos, né, e dentro de uma parceria com professores que já estão estabelecidos, mas tendo ali, não é uma tutela, né? É realmente o protagonismo absoluto daquele saber, né? Daquele conhecimento tradicional, como guia da disciplina, uma disciplina dentro de uma disciplina contando crédito, né? Então, eu acho que esse tipo de projeto, esse tipo de iniciativa é o que a gente precisa avançar para poder, de fato, começar a descolonizar as universidades, né? Esses campos de produção de saber. O pensamento decolonial, inclusive nesse doutorado meu, eu faço uma crítica ao pensamento decolonial. Eu parto de uma crítica ao pensamento decolonial para chegar no encontro de saberes. Porque, de fato, como o Henry mencionou, se a gente começa a teorizar sobre o eurocentrismo, sobre a exclusão epistêmica, né, a exclusão desses saberes que foram racializados, né, e para por aí,
né, a gente está deixando de exercitar a praxis da decolonialidade. Ela, nesse momento, ela começa a se elitizar, ela começa a se tornar hegemônica, porque quem é que vai ter acesso ao meu trabalho de doutorado, por exemplo, né, que ainda é uma crítica ao pensamento decolonial? Primeiro que a pessoa precisa ter um computador, precisa ter acesso à internet, né, precisa estar interessado nesse tema, né? E certamente a forma como eu estou falando aqui, né, além de ser o português, como o Henry bem colocou, né, um idioma colonial, está carregado de termos, de uma lógica que talvez ampla parcela da população não acompanhe, né? Então tem eu acho que é por aí, assim, né? Não só teorizar esse respeito, mas de fato poder, na prática, é, reconhecer o valor de todo conhecimento tradicional, né? Perceber ali dentro uma forma absolutamente legítima, né, e rigorosa de produção de conhecimento, né? Eu não sei se cabe assim eu ir desdobrando mais, talvez pudesse interagir um pouco mais com a turma. Pra... Beleza. Já tem até aqui uma pergunta no YouTube do Rodrigo Hipólito que ele pediu para comentar. Aí vocês fiquem à vontade, né, quem quiser, comentar sobre a não obrigação de culturas não europeias se justificarem para parâmetros de progresso e desenvolvimento civilizacional europeus. Você pode repetir a pergunta, por favor? Assim, a questão começa lá como foi dito, né, na chegada dos europeus aqui, a comparação do desenvolvimento tecnológico ou de hábitos de trabalho, né, e aí ele fala, pede para comentar sobre que essas culturas, né, não europeias, ela não tem obrigação de ficar se justificando por não ser tecnologicamente igual ou por não ter as mesmas práticas de visão do trabalho, né, para não ficar se equiparando a esse padrão civilizacional europeu. Você quer comentar primeiro, Henry? Posso falar. Como eu estou mais envolvido com os povos indígenas, sinceramente, eu não percebo esse tipo de justificativa, ou mesmo uma tentativa de se justificar por uma diferença de avanço tecnológico, porque me parece que a própria ideia de se justificar ou comparar avanço tecnológico já é uma questão colonialista, eurocentrada, ocidental. Porque se nós pararmos para pensar sem fazer comparações, as sociedades têm o que elas precisam ter, elas desenvolvem aquilo que elas precisam desenvolver, não é? Só que como ficou estabelecido, como eu disse na minha fala, que modernidade está relacionado com progresso e avanço tecnológico, e a partir do momento que você estabelece que a comparação é feita e sempre o parâmetro é aquilo que o branco europeu faz, é quase que, infelizmente, natural a gente fazer uma associação, uma comparação. Por isso que é muito fácil para a população brasileira, por exemplo, considerar indígena atrasado, como o nosso presidente faz. E aí, por causa dessa mentalidade, você acaba testemunhando falas como existem índios que são avançados. Sabe, a própria ideia de relacionar uma coisa com a outra já é, desculpe o termo, é estupidez. Não faz sentido se você para com o mínimo de olhar crítico para tentar entender como que essas relações se dão. Então, eu acho que é isso. Se um povo tenta se justificar, eu diria que ele ainda está preso em colonialidade. Porque o que eu tenho testemunhado muito, presenciado muito, na verdade, são reivindicações políticas, que a própria lei, a própria estrutura legal do Brasil criou para garantir, né, a existência dessas pessoas, desses grupos sociais e culturais. Eu vejo dessa forma, assim, eu não tenho percebido justificativo para avanço ou não tecnológico. Eu acho que é por aí também, viu? Assim, como é que é o nome da pessoa que fez a pergunta? Rodrigo, né?
eu estou tentando entender assim qual que foi a motivação, né, do Rodrigo, até se ele puder comentar sobre isso, se ele tem visto alguns povos que estão buscando esse tipo de reivindicação, né, de afirmação, de legitimidade do conhecimento, né? Mas acho que tem isso, né? A comparação é muito própria dessa lógica capitalista mesmo que o Henry falou, né? Que estamos todos inseridos, né? Essa impossibilidade de ver que o conhecimento ele é fruto de uma convivência, que a alteridade é fundamental para a produção de conhecimento, né? E aí é importante pontuar sobre essa questão, né, que o conhecimento eurocêntrico, aquele ego conquistador, aquele ego conquirus que eu falei, ele se apropriou, né, de muitos conhecimentos africanos, né, de muitos povos indígenas, né, e tomou para si. Hoje a gente vê muitas discussões. Eu trabalhei uma época no Ministério da Cultura e fazia parte de um comitê lá de patrimônio intelectual, imaterial, intelectual e tal. Tinha muito essa questão, né, de marcas, de cosméticos, né, se apropriarem. Aí, né, vocês sabem disso, vocês estão aí no polo disso, né? Então, talvez essa reivindicação possa ser, não sei se é isso que ele quis dizer, né, mas no sentido de dizer que muitos conhecimentos ali precisam ser valorizados e precisam ser, se forem utilizados, precisam de ter uma política correta, né, de reconhecimento da propriedade intelectual daquilo, né, e uma retribuição correspondente, uma retribuição financeira correspondente, né? Porque o que a gente sabe é que muitos povos e comunidades tradicionais têm os seus conhecimentos usurpados, né, e vivem em miséria, né, absoluta, enquanto as marcas que fazem uso de muitos conhecimentos, né, estão milionárias aí, né? Não, ele comentou aqui que era nesse sentido mesmo que ele quis dizer, né, de quem está de fora comparando, né, olhando não exatamente dos povos, das comunidades estarem falando isso, mas justamente dessa visão, por exemplo, do presidente, de olhar de fora e querer fazer essa comparação. Se vocês me permitem, para pegar carona no que o Raoni falou, se realmente há o desejo de fazer uma comparação dessa, me parece que a parte mais frágil é a dos brancos, porque me parece que historicamente são os brancos os europeus que sentem essa necessidade, como o Raoni falou, de roubar esses saberes, esses conhecimentos tradicionais para utilizarem. E aqui, vivendo na Alemanha, eu posso testemunhar isso. A stevia, vocês conhecem a stevia, né, que é uma alternativa para adoçar os produtos, que é considerado muito saudável, mas se transformou num produto que é de elite. É muito caro nos mercados, mesmo na Europa é muito caro. Mas da onde que tiraram essa stevia? A stevia é um conhecimento do Guarani Kaiowá. Eles utilizavam aquilo muito tempo antes de europeu considerar aquilo um produto de vanguarda, digamos assim. Um outro elemento é o mate. Aqui na Alemanha se bebe muito mate. E quando a gente pensa em Brasil, os povos ali do sul, os gaúchos, têm aquele orgulho todo de ostentar suas cuias e seus chimarrão, seu mate, né, como uma tradição genuinamente gaúcha, mas quem começou essa tradição, quem cultivava esse conhecimento eram os Guarani. Então existem aí uma série de produtos que foram usurpados, digamos assim, pelos brancos. Então, se queremos comparar, é só a gente começar a perceber como se dão. É claro que em algum momento nós temos que considerar como se dão as relações de poder. Internamente no Brasil, você começa a ver o quê? Os indígenas saindo das aldeias para estudar em universidade branco e não o contrário. Mas por que isso dá? Isso se dá porque nós estamos testemunhando um movimento político. O indígena, quando vai para a universidade, diferentemente do que o branco faz, como o Raoni também falou sobre que a gente aprende que você tem que se estudar e se formar para ser alguém na vida, não é? Diferentemente dessa mentalidade que está incutida na gente, nos brancos, nesses considerados civilizados, os indígenas, quando estão indo para a universidade, eles vão para, primeiro, entender como que esse branco está pensando, começar a estudar esse mundo,
E, grosso modo, eles estão estudando para depois utilizar esse conhecimento para defender e garantir os próprios direitos indígenas, né? Por isso que eles fazem muito direito, eles fazem muito cursos relacionados à medicina para poder trabalhar nas suas aldeias, eles fazem muito também geografia, direito. Então, é muito nesse sentido. Então, essa comparação, eu entendo a curiosidade dele de fazer essa pergunta, mas a partir do momento que você começa a decolonizar o pensamento, a gente começa a perceber que não faz muito sentido comparar. Se vocês me permitem, só para pegar um gancho numa fala do Raoni, que ele falou sobre descolonizar e decolonizar, a diferença, né? Eu tenho certeza que ele estava mencionando a Catherine Walsh para diferenciar, para tirar o S do descolonizar, porque, de fato, em termos históricos, decolonizar significa você se tornar independente daquele que te coloniza. Então, por exemplo, o Brasil era colônia de Portugal e, ao se tornar independente, ele se descolonizou. Então, descolonizar, nesse sentido, é um processo de você se desvincular dessa matriz colonizadora. Mas, dependendo da tradução, e dentro dessa perspectiva que é decolonial, não tem diferença etimológica descolonial ou decolonial. Na verdade, vai muito do autor. Por isso que é muito comum vocês virem, se vocês começarem a se aprofundar um pouquinho nessas leituras decoloniais, que vai muito, primeiro, da tradução do autor que está escrevendo e no sentido que ele está dando. Dentro do sentido, você começa a perceber o que ele está querendo dizer com descolonizar ou decolonizar, mas, grosso modo, é a mesma coisa. Porque, pegando carona em uma outra fala do Raoni, em muitos aspectos, apesar de o Brasil ser independente de Portugal, nós somos colonizados em várias formas de entender a existência. Um exemplo muito bom é a arte. Com essa separação, com a dicotomia que se estabeleceu, existe aquilo que nós chamamos de arte erudita e aquilo que a gente chama de popular. E aí aquilo que foi considerado popular passou a ser chamado de artesanato. Então veja que se nós descolonizamos em relação à matriz portuguesa, nós temos que descolonizar em muitos aspectos ainda. O caminho é muito duro ainda, viu, gente? Beleza. Alguém tem alguma pergunta aqui no chat? O pessoal tá muito tímido ainda, na aula passada ninguém perguntou, vamos ver se hoje desencanta. Bem, eu tenho uma pergunta. Dá licença, Diego, fazer a minha pergunta. Então, muito obrigado pela fala de vocês dois, Raoni e Henry. Muito agradecido por poder ouvir vocês. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é sobre essa construção de uma nova episteme, talvez, que a gente possa chamar, dessa associação das epistemologias do Sul, digamos assim, usando um pouco de Boaventura, né? Falavam usar essa epistemologia do Sul em relação à ciência, como trazer, construir uma nova episteme a partir disso, né? De uma mistura da ciência com essas epistemologias. E, claro, já entendi, não tem uma receita de bolo, é uma coisa muito individual para cada situação, mas o que eu vejo acontecendo em muitas situações, que até reflete um pouco na primeira pergunta que foi feita, é que a gente acaba sempre caindo em situações coloniais, né? Ainda mais se a iniciativa a partir de nós, da sociedade ocidental, digamos assim, né? Quando a gente tenta descolonizar alguma coisa, a gente sempre acaba caindo em vieses coloniais disfarçados, digamos assim, né? Então, não existe um padrão, uma receita de bolo, mas de que forma a gente pode tentar não cair nessas armadilhas, digamos, da episteme? Quer falar, Raoni? Posso falar. Eu acho que é isso, Paulo. Não tem a receita, né? Eu acho que tem esse caráter, né, que o Henry mencionou, que eu acho que a gente ainda precisa, assim, de muito rigor nesse passo, que é no processo de crítica ao pensamento hegemônico, né? Nesse processo de
conseguir ver a universidade, a estrutura da universidade, né, departamental, faculdades, disciplinas, e a forma como esse conhecimento se relaciona com as questões do mundo, com as questões que estão em volta daquela universidade, daquele território, da pertinência da produção daquele conhecimento, do financiamento de pesquisa, né, da influência dos agentes do neoliberalismo transnacional dentro da academia, né, induzindo pesquisa, induzindo conhecimento. Eu acho que essa crítica a gente ainda precisa de muito rigor nela para se dar conta de como que está estabelecida, né, a lógica de produção de conhecimento, a quem que ela obedece. Esse conhecimento é conhecimento para quem, para quê, né? Agora, a construção de uma outra coisa, eu acho que é uma análise de conjuntura, eu diria assim, sabe? Pensando dentro da política real, né? da realpolitik, né? O Henry citou a Catherine Walsh, que é uma autora, né, uma referência, mas que eu tenho muitas críticas a ela, mas ela faz uma diferenciação entre três tipos do conceito de interculturalidade e condena alguns deles assim para ressaltar a importância da interculturalidade crítica, né? Mas enfim, tem um tipo de interculturalidade lá que ela chama de funcional, que ela associa ao multiculturalismo, né? Que é essa lógica de vamos conviver todos com a diversidade cultural, vamos nos respeitar, mas dentro da mesma estrutura social, sem alterar a lógica, né? Sem alterar a estrutura. Então, dentro disso a gente vai ver, por exemplo, agentes como o Banco Mundial, agentes com alto poder de intervenção dentro do campo da educação, né? Financiamento de pesquisa, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, enfim, BID, OEA, né? Tem muitos agentes que estão investindo e que muitas vezes abrem cotas, abrem centros de pensamento, né, para questões raciais e cumprem ali uma cota. A inclusão da contra-hegemonia de forma que nada se altere, sabe como é que é? Né, vamos incluir uma amostragem aqui de uma população e tal, de forma que, assim, mas a lógica não se altera. Porém, a gente precisa ir na análise de conjuntura. Por exemplo, né, não ter um giro epistêmico efetivo dentro das universidades advoga ou seria algo a servir de argumento para problematizar a existência de cotas raciais, né? Eu acho que são passos, assim, né? São passos possíveis que vão sendo dados, né? Eu acho que, por exemplo, foi a política de cotas que tem fomentado atualmente a discussão sobre uma política de revisão dos currículos, por exemplo, né? Para que essa diversidade racial se traduza numa diversidade epistêmica efetiva, numa alteração, num giro de fato, né? Por isso que eu acho que muitas vezes o pensamento decolonial, eu falei que eu parto de uma crítica ao pensamento decolonial, né? O pensamento decolonial, o grupo que funda ele, né, o grupo Modernidade e Colonialidade, é extremamente problemático com relação a isso, né? Então, assim, pelo local onde eles estão, pela forma como eles estão produzindo, quer dizer, então muito na prática, assim, o giro acontecer, né, um giro epistêmico, eu acho que um processo lento, e eu acho realmente, só para terminar, que a gente está nessa parte ainda de da vigilância epistêmica, de perceber qual que é a nossa visão de mundo. Só para complementar, eu acho que existem várias esferas
para essa transformação acontecer? Primeiro é individual, a forma como nós estamos entendendo e enxergando essa produção de conhecimento. Por exemplo, quando você olha, não sei, os velhos, os antigos que falam sobre alguma coisa e a gente menospreza aquilo como se fosse só uma crendice. Isso já é um indício de como a gente é colonizado na nossa forma de ver o conhecimento e o saber, não é? A segunda forma é o que o Raoni falou, que é começar a mudar internamente a universidade. E eu quero acreditar que nós estamos testemunhando isso acontecer, e essa aula aqui eu acho que é uma prova de que essas mudanças estão acontecendo, porque, não sei, 10 anos atrás eu acho que era impensável se discutir qualquer questão sobre isso num curso de engenharia química. Então, eu acho que nós estamos num processo nesse sentido, mas ele é super difícil, super tenso. E quando a gente para pensar no que está acontecendo no mundo, por exemplo, as manifestações que começaram nos Estados Unidos, lá depois da morte do rapaz pelo policial, e essas manifestações começaram a se espalhar pelo mundo inteiro, aí eu comecei a perceber que eu acho que essa forma estabelecida de conhecimento pode estar com os dias contados. Eu quero acreditar nisso. Por quê? Não é uma novidade nos Estados Unidos que tantas pessoas se rebelem contra a polícia como aconteceu agora. Quando Martin Luther King foi morto, aconteceu a mesma coisa, mas a diferença é que agora essas manifestações começaram a tomar conta das ruas da Europa e do Japão. Quando foi para o Japão, eu falei, olha, alguma coisa realmente está acontecendo, porque no Japão eles estão lutando contra o racismo, não é uma coisa, não é pontual, está tomando realmente corpo no mundo inteiro. Mas, dentro do Brasil, pensando em realidade brasileira, nós estamos, eu acho que, muito atrasados em muitos aspectos. Se esses movimentos todos começaram no resto do mundo a partir do meados do século XX, o Brasil está começando, eu acho, a engatinhar agora. O Walter Mignolo, que é o autor que eu citei, Decolonial, ele fala que o Brasil tem 2 autores decoloniais. Ele fala que é o Darcy Ribeiro e o Paulo Freire. Nenhum dos dois se consideravam decoloniais. Mas, para além de se considerar ou não, ainda que os dois o fossem, parem para pensar em como é muito pouco ainda a forma como a gente produz conhecimento. Ainda é muito colonial, é muito colonizada. Então eu diria que nós temos que começar a mudar aos poucos até a forma de pensar, para ver se de alguma maneira começa a transformar a forma de a universidade, a academia pensar. Porque devido ao fato de nós estarmos numa sociedade que é muito tecnocrata, a gente tende a pensar ao conhecimento de forma utilitarista. Então você faz, por exemplo, engenharia química para quê? Porque tem uma função técnica específica. Você faz, e é nesse sentido que as ciências humanas estão sendo cada vez mais relegadas ao limbo, aí, perdendo incentivo econômico, o Estado sempre tenta tirar a bolsa das partes das humanas. Mas agora a gente está vivendo uma crise tão absurda que até da parte técnica estão tirando investimento, né? Então eu diria que é uma troca. Nós, como pessoas, temos que começar a mudar a nossa forma de entender o mundo, para depois a universidade começar. Porque o Raoni citou as cotas, é claro que elas são um início, mas elas são resultado de uma luta, de reivindicações dos movimentos sociais que vem de muitos anos, né? Vamos pensar que no final dos anos 70, começo dos anos 80, que o movimento negro começou começar a ter mais força. O movimento indígena, apesar de naquele tempo também estar bem articulado e forte, eu diria que agora que ele começou a ganhar mais corpo, e a própria manifestação do general Heleno é uma demonstração disso, né? Então, é nesse sentido, nós temos que viver essa, infelizmente eu tenho que usar essa palavra, mas essa dualidade aí entre nós como pessoas e a universidade como instituição, e nessa troca a gente começa a transformar as coisas. Mas não é fácil. Beleza. Mais alguma pergunta por aqui? Então deixa eu trazer aqui uma pergunta do YouTube, a Vanessa Toledo. Ela pergunta como trabalhar o questionamento à racionalidade eurocêntrica sem reforçar esse contexto de negacionismo e obscurantismo, né, da ciência no Brasil nesse momento. Quer começar, Raoni? Ele falou para você começar. Tá. Essa pergunta é ótima. É muito boa, porque eu estava conversando com os amigos da Ucareté, e até com a minha mulher. A gente estava analisando tudo isso que está acontecendo, e eu falo, olha, se esse povo não fosse estúpido, isso seria um movimento decolonial muito bom. Por quê? Não por ser negacionista, mas porque começa a colocar em xeque o posicionamento europeu
e o do conhecimento, da ciência. Mas vamos lembrar que, como eu disse há pouco, ser decolonial não implica jogar fora esses 500 anos de história de conhecimento acumulado. A questão é como você começa a nivelar, porque nivelar que é a questão. Nós não temos que nivelar, nós temos que simplesmente entender que não tem um melhor do que o outro, são diferentes, não é? Então, quando você vai discutir racionalidade, conhecimento, produção do conhecimento, a ciência, sem querer cair nessa questão colonialista, primeiro você tem que se questionar como você entende tudo isso. Por isso que eu sempre falo que é um processo psicanalítico. Porque se você tiver nesse processo de conscientização do fato de você ser colonizada, até você chegar no outro ponto de passar para outra pessoa que toda essa construção de conhecimento é colonizadora, provavelmente a gente vai cair em armadilhas, como o Raoni disse. Então, eu diria que, primeiro, você tem que parar de hierarquizar conhecimento. Comece a entender que o que um cientista fala no laboratório não é mais valioso do que um xamã fala dentro de uma aldeia indígena. Nós estamos falando de conhecimentos diferentes, não um maior do que o outro. Então, eu acho que o ponto de partida é esse, você começar a enxergar a produção de conhecimento de outra forma, não vê-lo como superior ou inferior. Me parece que é uma resposta simples e simplista, mas eu acho que não tem por onde começar, porque nós temos que começar mudando a forma de entender e de enxergar as coisas mesmo. Pois é, né? É difícil, cara. Não é na prática, assim. Eu estou pensando agora de forma bem prática. Nos 2 últimos anos eu dei aula na UNB aqui, né, na Faculdade de Educação, para a turma de pedagogia, né? Mas na disciplina de sociologia e tinha um pouco essa missão, assim, né? De inserir os autores, né? Então eu acho que tem um esforço, assim, um engajamento nosso, né, que estamos interessados no campo da docência, no campo da pesquisa, em ir validando, né, esses autores e trabalhando com autores não europeus, não eurocêntricos, né, que estão pensando a partir de uma outra lógica, levantando outros pontos, analisando outros contextos, fazendo as pontes, às vezes, né, entre esses autores também. Eu acho que é um desafio que eu gosto muito de fazer, por exemplo, entre o pensamento crítico, né, marxista, pós-marxista, latino-americano e os intelectuais indígenas, africanos, né, negros, mas a filosofia africana, por exemplo, tá ganhando mais leitores a cada dia, a indígena também, né, dos povos indígenas é foda, né? Mas enfim, então acho que esse desafio, a gente se colocar esse desafio, sabe, é muito interessante, né? Para poder, ao mesmo tempo que a gente possa, né, muitas vezes não é uma escolha nossa, a gente precisa cumprir uma determinada ementa, né, e nos autores chaves ali, né, por exemplo, Sociologia da Educação, que é o que eu dava, não tem como passar por ela sem passar por Gramsci, por Althusser, né, até pelos brasileiros, né, Paulo Freire, Saviani, Marx, né, são autores ali que eu trabalhava, que são importantes serem trabalhados, mas sempre eu convidei pessoas de fora, né, para falar em algumas turmas, né, então fui fazendo essa tentativa de diálogo epistêmico, né, e aí só citando, né, uma fala que o Henry falou, né, quando o Mignolo, né, Walter Mignolo fala, né, que tem 2 decoloniais no Brasil, a gente pode ver assim que até você vê, o cara é um ícone do pensamento decolonial, olha o alcance que ele tem sobre a produção, né, acadêmica, né, que seja do Brasil, né? Então, o próprio pensamento decolonial precisa conhecer os autores que estão fora da academia, né? E é isso que é o giro epistêmico. O giro epistêmico não é falar sobre o outro,
O giro epistêmico é falar com o outro, ou silenciar e deixar o outro falar, né? Então, para mim tem a ver um pouco com esse engajamento mesmo nosso, né, pessoal. Mais alguém tem alguma pergunta daqui? Eu queria fazer mais uma perguntinha. Faça. Posso perguntar ou não Pode. vem mais? Pode. Tá bom. Então, o Henry falou um pouco sobre as experiências de outras epistemologias que não passam pela mente, apenas pela mente necessariamente, mas passam também pelo corpo e pelos sentimentos. É, Só que isso são tanto quanto complexo quando a gente começa a pensar da perspectiva científica e de uma objetividade do método, né? Então, isso se torna um tanto quanto complexo, e aí se torna mais complexo ainda quando a gente para para pensar em um estudo, por exemplo, que coloque o observador numa distância do observado, né? Então, para falar de epistemologias do Sul, de outros conhecimentos não científicos, a gente teria que necessariamente imergir naquele conhecimento e experienciar ele a todos os níveis, ou teria como realmente discuti-lo sem essa imersão? Essa é uma pergunta bem interessante, porque eu, a princípio, a priori, eu te diria que eu não sei nem a resposta disso, porque como é uma construção diária, não só pessoal, mas também no nível acadêmico, vamos por partes. Perceba que você utilizou só conceitos que são, inclusive, do Descartes, né? Então, a forma de pensar esse conhecimento ainda está presa nessa estrutura que é colonial. Eu diria que se você pegar se você for pontual e pegar, não sei, dentro da sua área, é muito difícil você decolonizar assim certas áreas, porque elas nasceram dentro de uma ideia que já é dessa racionalista. Então, o que eu diria que tem que ser feito nesses casos é tentar, primeiro, você não inferiorizar a outra perspectiva. Vamos pensar em termos práticos. Eu testemunhei uma vez na USP, num evento indígena, e tinha um pesquisador falando sobre o estudo dele. Não, isso foi uma moça indígena, eu acho que foi a Márcia Moura, se eu não me engano, ela estava falando sobre um pesquisador que estava estudando as plantas perto da aldeia dela, se eu não me engano. Mas, enfim. E aí ele tem toda essa questão do método, tem o envolvimento dele com aquele objeto, com a pesquisa, e tem o seu procedimento, tem as suas conclusões. A forma como esses indígenas entendem aquela planta que é a chave. Quando você parte de um princípio decolonial, você não acha que a forma que você está estudando aquela planta é superior ou mais completa do que a forma como o indígena entende aquela planta. E eu acho que essa que é a questão. É como você começa a construir o conhecimento em cima dessa planta. Então, ao invés de você se isolar entre você, a pessoa que estuda, o observador, e aquilo ali, o sujeito, o objeto, você pode trazer um outro entendimento, como no caso dessa indígena, para, sei lá, talvez construir alguma coisa que fosse mais abrangente nesse sentido, não é? Eu acho que assim, a pergunta é muito boa, cara, muito boa mesmo. É, eu acho que tem, assim, é impossível para gente, dentro da nossa chave, né, de criação, de processo de socialização e tal, é ter a mesma experiência, né, entender por completo, né, uma outra lógica, né, mas o exercício de se abrir para isso, né, e o exercício, como o Henry falou, né, o exercício não, nesse caso seria assim, né, partir do pressuposto de que aquele conhecimento, de que aquela experiência é absolutamente válida, né? É, eu acho que é o suficiente, sabe? Eu acho que assim a gente não precisa, né? Quer dizer, é, o camarada lá, né? Um xamã que está fazendo uma sessão
com Mariri, com a chacrona, não sei qual que seria o nome, né, daquilo, né? A forma de feitura daquele chá, a forma de tomar, o dia de tomar, o momento de tomar, toda aquela experiência ali, a gente quando vai tomar, e aí tem a união do vegetal, tem o daime, né, tem as diversas... são coisas que eu tenho absoluta assim, ciência de que são distintas, né? Os contextos são outros, então não se trata de ter aquela experiência que aquele povo que, né, que tem a propriedade sobre aquela feitura vai ter, né? É uma outra experiência, mas que a gente pode se abrir, né, para experienciar, né, a partir da nossa realidade aquele conhecimento, né? Mas sabendo que, né, a diversidade vai existir sempre, né? As limitações disso vão sempre existir. E é ótimo que assim seja, né? A questão é a gente se tomar como apenas um ponto de vista, né? E não como um ponto de vista que observa todos os outros, né? Foi muito nesse sentido que eu falei no começo, que seria talvez mais difícil para a área das exatas ou da química entender essa questão decolonial do que para a gente. Porque se para a gente das ciências humanas, sociais, essa questão decolonial às vezes encontra muita resistência, né? Porque nós temos nossos bastiões intelectuais que controlam a produção de conhecimento acadêmico, imagino que quando você tem um curso que é mais técnico, seja muito mais difícil de aplicar essa questão decolonial. Mas você não tem, se dentro de um laboratório, por exemplo, você não tem como mudar aquele procedimento prático de você manipular, não sei, química, qualquer coisa nesse sentido, você pode decolonizar você como pessoa. E a partir do momento que você, como pessoa, ser humano, entende que aquilo ali não é a única forma de produzir conhecimento, tua atuação é decolonial de qualquer maneira, é uma consequência do que você está fazendo, porque é uma consequência do que você é como ser humano, não é? E aqui eu não estou falando num discurso que é motivacional ou de autoconhecimento. Eu estou falando sobre como você se constrói como ser social. E a tua produção também se transforma a partir do momento que você se transforma como ser social. Acho que essa foi muito a minha intenção aqui em trazer esse debate no começo de uma disciplina que vai ensinar os alunos a pensar ciência e a fazer ciência. E aí partindo daqui do contexto amazônico que a gente vive, né? Porque a gente vai aprender necessariamente aí ao longo do curso disciplinas tanto práticas tanto teóricas quanto aplicadas que são necessariamente vindas, né, da academia colonizada, mas que a gente ao mesmo tempo vive num lugar que impõe desafios que esse conhecimento já não abarca, né? Porque é um conhecimento muito produzido na Europa, nos Estados Unidos ou ainda que no Brasil num conceito de cidade. A gente vive aqui num conceito que a cidade é importante, mas ela passa muito longe de ser o mais importante do nosso cotidiano, né? O que a gente tem que lidar. Então, muito da minha intenção é justamente provocar essa reflexão que a gente vai se deparar com problemas enquanto engenheiros e engenheiras aqui no contexto amazônico, que esse conhecimento europeu ele não está preparado sequer para lidar. E a gente, muitas vezes, se for, né, bitolar na cabeça nesse conceito eurocêntrico, a gente não vai nem saber onde buscar as ferramentas que vão, de fato, nos auxiliar a resolver aqueles problemas. Então, acho que a minha intenção de propor esse debate era isso. A gente, pelo menos, despertar o entendimento e o conhecimento de que existem outras fontes tão válidas quanto, muito mais diversas, inclusive, e que vão nos dar ferramentas que vão nos tornar capazes de operar melhor no ambiente que a gente vive e de uma maneira aí mais ambientalmente correta, numa lógica não predatória do meio ambiente. Acho que a gente já está com um tempo bem estendido, né? Queria abrir para umas considerações finais de vocês. Se alguém tem mais alguma pergunta, rapidamente, senão a gente se encaminha para as considerações finais e vai encaminhando para o final aqui. Acho que vamos lá. Bom, posso começar, Raoni?
Tá. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado a vocês, estudantes que nos ouviram. Se vocês quiserem saber um pouco mais, ler mais a respeito, falem com o professor. Eu tenho muitos textos, eu posso enviar para vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da Ocareté, o grupo que eu faço parte, o site é www.ocareté.org.br. Nós estamos nas redes sociais. Nós temos um podcast que foi por onde o Diego conheceu a gente, que chama Decoloniza. Se vocês ouvem Spotify ou Deezer, é só escrever lá Decoloniza, que vocês vão acessar o nosso podcast, que a gente aborda diversos assuntos sobre essa perspectiva decolonial. Para vocês terem uma ideia da abrangência e de como essa perspectiva decolonial está em todos os lugares, a gente já falou até sobre moda, né? Então vejam que o assunto é super, super abrangente. E é isso, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado, Henry, pela presença aqui, pela disponibilidade. Vamos manter esse contato. Se a molecada tiver dúvidas, eu vou perturbar aí, com certeza. Vamos lá, Raoni? Beleza. Também quero agradecer muito aí o convite, viu, Diego? Valeu mesmo. Agradecer a todo mundo também que escutou. E também me colocar à disposição para manter o diálogo, né? Dúvidas. Enfim, eu sugiro vocês que busquem informações sobre o projeto Encontro de Saberes. É um projeto que está na prática em várias federais, né? Em vários cursos, né? Então, acho que vale a pena dar uma olhada. Também coloco assim, sobre o apanhado geral do pensamento decolonial. Até a minha tese de doutorado tem essa parte, e seguida tem a parte da crítica também, que eu espero que vocês se interessem pelo pensamento decolonial, a ponto também de encontrar, né, as contradições, buscando as contradições dentro do próprio pensamento decolonial, que eu acho que é isso que vai encaminhando a gente cada vez mais para esse engajamento, né, de vida, né, como o Henry falou, né. É isso, obrigado, viu, gente? Beleza, Raoni, muito, muito obrigado. Então a gente termina por aqui a nossa conversa sobre epistemologia decolonial. Agradecer a presença de vocês de novo, pessoal, os alunos que estão aqui com a gente até agora, né, o Paulo, o Rodrigo, que contribuíram aí, a Vanessa, que fizeram perguntas. E vamos lá, vamos junto continuar pensando até a próxima aula, para quem for voltar, e tchau, tchau, gente.